Oi gente, hoje nós estamos começando mais um vídeo de Seja Águia. Esse é o quarto vídeo da nossa Semana da Mulher, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, então obrigada a todos vocês que estão me assistindo. Quem está chegando agora é uma semana que a gente está falando sobre a Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica, agosto lilás, tá bom? E a gente já falou sobre os tipos de violência, a gente já falou como que a Lei Maria da Penha funciona, os links vão estar todos aqui na descrição ou aqui em cima nos cards. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é extremamente importante, são as medidas protetivas de urgência. A medida protetiva de urgência é quando a mulher pede logo após ela ser agredida. Então ela chega na delegacia e ela pede essa proteção. Eu poderia chamar isso de um remédio legal, por quê? Porque ele ajuda para a proteção. Então ele tem vários mecanismos de proteção. Aí a gente tem nos artigos 22, 23 e 24 da Lei Maria da Penha tudo o que você precisa saber sobre as medidas protetivas. Então, as medidas protetivas, elas são uma extensão da proteção da Lei Maria da Penha. Então, a gente tem os crimes, a gente tem todo esse arcabouço que envolve, e aí o ponto-chave seriam as medidas protetivas de urgência. Por que o ponto-chave? Porque elas são a resposta rápida. Quando você vai processar uma pessoa, isso demora até ser condenado, se for preso, porque depende do crime, então é tudo muito incerto. Só que quando você pede as medidas protetivas de urgência, ela passa na frente de todos os outros processos para o juiz analisar e ele defere a proteção que a mulher precisa. Então, de primeiro momento, ela é muito boa, é muito eficaz. O juiz tem que responder em até 78 horas, então ele tem 3 dias para responder. Então, perto das outras coisas que acontecem no judiciário, a medida protetiva ela é muito rápida, ela tem uma resposta muito rápida, entende? Então, por isso que ela é tão legal e tão interessante e por isso que ela funciona muito bem. Porque se você, numa situação de urgência, ela não for rápida, daí não tinha por que existir. O que consiste a medida protetiva? A medida protetiva, elas são uma série de medidas de proteção à vítima, afastamento do autor das agressões da vítima, e aí por isso a gente tem vários pequenos mecanismos e também de proteção ao patrimônio do casal. Muitas vezes em cidades grandes a gente tem aqueles abrigos, aquelas casas para mulheres, que são abrigos comunitários que as vítimas de violência e seus entes familiares, geralmente seus filhos, são encaminhados assim que eles sofrem. Então eles sofrem a violência e tira eles do lar. A primeira coisa faz é tirar eles do lar e encaminhar para essa casa abrigo, que seria para ir lá tirar o agressor, sem ter que ter todo esse contato, para depois encaminhar a vítima de volta, né? Isso com o auxílio do oficial de justiça e com o auxílio da polícia. Só que em muitos casos, em muitas cidades, nós não temos essa casa de proteção, de abrigo, que são casas assim maravilhosas e que ajudam muito mesmo. Porque a vítima pode ficar lá quanto tempo for necessário para ela, então assim é muito bom. Só que a gente não tem isso em todos os lugares. Então, geralmente quando é uma cidade pequena, o que acontece é o afastamento do agressor. Então, a medida protetiva é deferida, vai lá o oficial de justiça e tira o agressor daquela casa. Afasta ele, manda ele para algum lugar, ele vai. Ele só não pode voltar para aquela casa, entende? Então determina que ele se afaste do lar. Aí, dependendo da situação, pode proibir ele até de visitar dependentes, de visitar os próprios dependentes, os filhos, mas isso depende muito da situação e isso é avaliado junto com a assistência social, porque às vezes a violência doméstica ela se estendeu à mulher e passou às crianças, então proíbe de ver as crianças porque maltratava as crianças, entende? Então depende muito do caso. Aí existe também a proibição de contato com a vítima e com os familiares da vítima. Então proíbe de qualquer contato, seja por redes sociais, telefone, e-mail, indo na casa da vítima, estando nos mesmos lugares que a vítima, então é proibido.
E se proíbe também dele ter um contato com amigos e familiares próximos da vítima. Por quê? Porque senão, né, se ele estiver tendo esse contato, vai na casa da sogra e ela tá lá, né, a vítima tá lá na casa da mãe, então assim, não dá. Então proíbe-se o contato e se proíbe também a aproximação. Talvez você esteja me assistindo aqui, você já deve ter visto algum caso em que eu tenho que ficar 100 metros, 200 metros de distância. O que acontece? O juiz fixa uma determinada distância justamente para que não tenha esse contato próximo que possa gerar novas agressões. E aí, por esse afastamento rápido ali, a medida protetiva ela também pode é a respeito da prestação de alimentos provisórios. Então ele é afastado do lar, já pode pedir os alimentos provisórios para ele começar a pagar, né, a pensão alimentícia. Aí quando ele tem o porte de armas, pode pedir essa restrição do porte de armas. Então ele perde o porte de armas legal e perde as armas, né, a posse das armas. Existe uma restrição do porte de armas. Então sabe que ele tem armas, às vezes legalizadas, então o que vai acontecer? O juiz vai segurar esse porte, vai tirar esse porte de arma dele, vai tirar as armas dele, justamente para quê? Para que ele não venha a agredir a vítima de uma maneira mais grave, né, por causa das armas. E se for ilegal, melhor ainda de pedir essa medida protetiva e falar assim, olha, eu acho que ele tem arma ali sim. Por quê? Porque já vai responder por outro crime, né, o crime de posse, porte de armas ilegais, vai perder as armas também. Por que é importante que ele perca as armas, né, da posse dele? Para prevenir que ele venha causar um dano maior, causar um homicídio, uma tentativa de homicídio. Então a gente precisa, é importantíssimo demais essa medida. E o que eu acho também muito interessante das medidas protetivas é que elas se estendem aos bens do casal, ao patrimônio. Então o que acontece? Quando você vai na delegacia e vai pedir as medidas protetivas, eles vão te dar um papel com um rol de todas as medidas que você acha que você precisa, que são pertinentes para você. Quando o casal tem bens, é muito interessante fazer o pedido dessa medida, que seria o quê? É uma proibição temporária de venda, locação e compra de bens do casal ou outros bens com o dinheiro do casal. Justamente o quê? Congela os bens. Para que numa futura partilha de divórcio, por exemplo, ela não venha a ser prejudicada. Porque às vezes o ofensor pode ficar com tanta raiva que ela entrou com um processo contra ele que, nossa, vou vender tudo e sumir com o dinheiro. Aí não pode. Aí vai pedir, vai congelar esses bens, você não vai poder fazer nada com esses bens. O que é o congelamento temporário, é claro, que é muito bom para uma futura partilha. A gente também tem a suspensão de procurações que são conferidas pela vítima ao agressor. Aquelas procurações públicas, sabe? Aquelas procurações que deixam o outro fazer algo em seu nome. Então, o que acontece? Às vezes, né, era um casal, ela passou essa procuração para ele fazer algumas coisas em nome dela. Ela pode pedir para que essas procurações percam a validade. Então, ele não vai poder fazer mais nada no nome da ofendida, ok? E, por fim, você pode pedir também uma caução provisória dos danos que sofreu. Lembra que eu falei no vídeo anterior de violência patrimonial, quando ele atacava, quebrava o celular, quebrava a casa? Nessa medida protetiva, você pode pedir uma caução provisória, que o juiz determine que ele pague esse valor de alguns danos que por causa da violência aconteceram, ou danos assim físicos. E por fim, nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva, que é muito interessante que você saiba. Antigamente o cara só era preso, então o que acontecia? Ele descumpria a medida protetiva, a mulher ligava na polícia, ele era preso, mas logo era solto e era uma coisa assim mais simples de ser resolvida. Só que, por causa disso, muitos homens continuaram descumprindo as medidas protetivas e elas não são feitas para serem descumpridas. Então o que aconteceu? Em 2018, se eu não me engano, foi no meio do ano passado, isso se tornou um crime. Então, ou seja, descumprir medida protetiva hoje é crime. Se você pede a medida protetiva, ela está valendo, porque ela tem uma duração de 3 meses, tá? Depois você tem que renovar. Aí você pede a medida protetiva e ele mesmo assim descumpre,
entre em contato, vai na sua casa, liga para a polícia, que ele vai ser preso e ele vai responder por esse crime no judiciário. Então é um crime, na minha opinião, é um crime que é muito bom, porque a gente tem um endurecimento maior com relação à Lei Maria da Penha, porque muitos agressores não levam a sério, então é importante que seja mais um crime para entrar na ficha dele, para quem sabe pare, né, de atormentar a vida da ofendida. Então, gente, é isso, tá? Sobre medida protetiva, é isso. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Os outros vídeos vão estar linkados, a lei também vai estar linkada aqui para você ler com seus próprios olhos, ok? Conhecimento liberta a gente da escravidão, liberta dessa escravidão mental. Então é importantíssimo que você saiba sobre isso, que você ensine sobre isso e que você compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber as outras notificações, a gente sempre vai estar falando sobre esses crimes e continue acompanhando a nossa Semana da Mulher. E é isso.